Hi everyone, welcome to one more class of English for academic purposes. Na aula de hoje, então, a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que trabalhamos para avaliação. Let's go? Então, como eu já comentei, né, o objetivo dessa aula é revisar o conteúdo trabalhado na disciplina até o momento para auxiliá-los na avaliação, na primeira avaliação de vocês, na A1. Então, qual vai ser o content, o conteúdo da avaliação de vocês, né? Essa primeira avaliação, ela vai estar focada na habilidade de leitura e estratégias de leitura, que foram as habilidades que nós trabalhamos com maior ênfase nesse primeiro momento, mas também vamos trabalhar um pouquinho de grammar, né? Daquelas questões de gramática, de estrutura de sentenças, verbos e tempos verbais que a gente trabalhou nas últimas 3 aulas, tá? Então é muito importante que vocês revisitem essas aulas, né? Principalmente nessas questões de estratégia de leitura, revisar a questão do pre-reading, da pré-leitura, do skimming, do scanning, das cognates, das cognatas, das keywords, das palavras-chave, dos textual genres, dos gêneros textuais e também os dictionary elements, os elementos do dicionário, para que vocês possam utilizar o dicionário de forma correta durante a leitura de vocês. Né? E revisar, como eu já falei, a questão da estrutura de sentenças, verbos, tempos verbais e vocabulário. Revisando estes tópicos aqui, vocês vão conseguir fazer a A1 com sucesso, ok? Importante para a gente tentar fazer um sum up, né? To summarize, para a gente tentar resumir o processo de leitura em inglês, tá? Qual seria um step by step, né? Um passo a passo para realizar a leitura em inglês? Primeira coisa, identificar o tipo de texto. Aqui eu coloquei entre parênteses o tipo de texto para a gente lembrar que é aquilo que a gente já estudou, chamado gênero textual, tá? Que não é o tipo de texto, ele é um conceito mais complexo, mas para simplificar aí para vocês, eu coloquei dessa forma, tá? Então, primeira coisa é isso, você perceber, é uma receita, é um artigo, é um resumo, é um e-mail, é uma história em quadrinhos, o que tipo de texto, que gênero textual é esse? Lembrem-se que isso irá auxiliá-los para identificar o propósito geral do texto. Porém, nem sempre a gente vai conseguir identificar. Às vezes a gente vai ter uma ideia de qual é o gênero textual, mas a gente não vai ter com clareza exatamente o gênero textual em si, tá? Então vocês vai depender do texto que vocês pegarem, né? Se possível, fazer essa identificação. Segundo passo, pre-reading, a pré-leitura. Então, observar o título e os recursos visuais, quando houver, né? Então, se tiver alguma figura, observar, fazer previsões sobre o que é aquele texto. Vocês podem até fazer anotações. Ah, eu acho que o texto vai falar sobre isso e isso, com base no título e na gravura, e nos recursos visuais. Skimming, fazer uma leitura dinâmica para entender o assunto geral do texto. Neste momento, não é necessário focar em palavras que vocês não conhecem, né? Não é para focar nisso, é para focar numa leitura dinâmica, o que eu consigo entender do assunto geral. Vocês podem também, quando fizerem o skimming, após terminar o skimming, anotar, fazer uma sentença, escrever uma sentença dizendo, resumindo o assunto geral do texto. Então, o texto fala sobre né? O tópico principal do texto é tá? Isso vai ajudar você fazer um summary, né? Um resumo daquele texto. Aí a gente vai entrar com o scanning. Então, o que vocês vão fazer? Leiam as perguntas da avaliação, né? E daí, depois de ler essas perguntas, vocês voltam para o texto para tentar localizar aonde estão, perdão, as respostas dessas perguntas. Então, é uma leitura dinâmica para a localização de informação específica. Isso é muito importante, né? Você observar quais são as perguntas que você precisa responder durante a avaliação, tá? Isso é essencial para vocês fazerem uma prova mais rápido, mais dinâmica, e conseguir compreender as informações que vocês precisam mesmo do texto. Durante todo o processo de leitura, né, às vezes vocês vão fazer um skimming, vocês vão reler, né, pode fazer 2, 3 leituras, né, isso vai depender muito de como foi a compreensão inicial, tá?
E o meu conselho sempre para alunos iniciantes, grifar as palavras cognatas, quer dizer, prestar atenção naquelas palavras que são parecidas com o português, grifar, né, e ir lendo a partir delas para que a compreensão seja mais efetiva. E também observar as palavras-chave, tá? Isso aqui vai para todo mundo, alunos iniciantes, básicos e intermediários, né? Observar quais são as palavras que se repetem, que estão no título, se são substantivos e verbos, e, se necessário, utilizar o dicionário nessas palavras-chave, tá? Porque elas vão ser essencial para fazer tanto o skimming, para responder tanto a questão do geral do texto, quanto para responder perguntas específicas. E leia e releia o texto quantas vezes você achar necessário para a compreensão geral e resposta das questões. Então, isso aqui também é muito importante, né? Façam a avaliação com calma, né? Se preparem, estudem, que eu tenho certeza que vocês vão dar conta de fazer a leitura. Revisando a estrutura de sentenças básicas em inglês. Então, parte da avaliação vai ser voltada à leitura e interpretação de texto, e parte da avaliação vai ser uma questão para ver realmente como ficou a compreensão de aspectos de grammar que a gente trabalhou, de gramática. Tá? Então, lembrem-se do padrão sujeito mais verbo mais complemento, semelhante ao português, lembrem-se disso. For example, she lives in the US. Quem é meu sujeito? She. Qual é o verbo? Live, né? Então, aqui a gente tem she lives, porque é o presente, e o complemento in the US, nos Estados Unidos. Ela mora nos Estados Unidos, ok? Lembre-se, esse é o padrão básico. Lembre-se de que as informações de tempo e lugar virão ao final da sentença, assim como a gente tem ali na number one, na primeira sentença, she lives in the US. A gente tem qual é o lugar? Nos Estados Unidos. Vem ao final da sentença, ok? Lembre-se dos subject pronouns. Quais são os subject pronouns, teacher? Reveja lá na aula, mas eu trouxe aqui também. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, esses são os pronomes sujeito. E eles, a não ser que seja um nome próprio, né? Ou um substantivo, the house, né? Mas a gente vai utilizar bastante os subject pronouns no início de sentenças que possuem esse padrão, que são as sentenças básicas, né? De sujeito, verbo, complemento. Então, muito importante conhecer todos eles, tá? Se você não lembra, dá uma revisada. Lembre-se de dos auxiliares para a negativa, o do e o does no presente, o did para o passado e o will para o future, tá? Então, isso também é muito importante. I don't study public safety, for example. Eu não estudo segurança pública, tá? Eu não estudo segurança pública. Esse don't aqui, ele está na negativa e ele indica uma ação no presente, quer dizer, eu não estudo isso no momento presente, ok? He didn't study public safety. Ele não estudou public safety. Então, ele não estudou lá no passado segurança pública, tá? É uma coisa que ele não fez e o didn't indica que é negativa e passado. Lembre-se que a gente pode manter assim na forma abreviada, don't e didn't, ou na forma não abreviada, que seria o do not e o did not. E então também temos they will not study public safety, né? Eles não irão estudar segurança pública, vão estudar outra coisa, tá? Então, will indica future. Ok? Uma breve revisão aqui dos verbos tempos verbais que a gente trabalhou. Então, revejam os verbos que trabalhamos na aula 8. Eu trouxe aqui para vocês o verbo to be, to study, to read, to work, to go. Então, o verbo ser o estar, estudar, ler, trabalhar e ir, ok? Reveja as regras para sentenças com to be na afirmativa, negativa e interrogativa. Lembrem-se que o to be ele não usa o do, o does, o did, ele não precisa de auxiliar, porque eles por si mesmo se basta, né? For example, she's a firefighter, she isn't a firefighter, is she a firefighter? Ela é uma bombeira, ela não é uma bombeira, ela é bombeira, né? Então a gente tem aqui a afirmativa,
negativa, o isn't, porque eu tenho she, e pergunta is na frente, porque é o padrão de pergunta de trazer o verbo to be para frente, tá? E aqui a gente usa is porque eu tenho she. Lembra que no to be a gente vai usar o is para he, she, it. Ok? Reveja as regras para sentenças no presente simples com os demais verbos na afirmativa, negativa e interrogativa. Então, todos esses outros aqui, to study, to read, to go, to work, to go, sorry, eles vão utilizar os auxiliares, né? O do ou o does no presente simples, dependendo aí da pessoa. Tá? Então, todos esses aqui são diferentes do to be. For example, I study English, na afirmativa. I don't study English, eu não estudo inglês. Na negativa, então aqui a gente tem o don't, o auxiliar do mais o not, abreviamos don't. Do you study English? Você estuda inglês? De novo, o auxiliar aqui na pergunta. Ok? He works in the morning. Ele trabalha de manhã. He doesn't work in the morning. E does he work in the morning? Então a gente tem, lembrem-se também que a gente vai usar o does. No caso aqui na negativa doesn't, abreviação do does mais o not, e o does para pergunta para he, she, it. Todas as outras pessoas eu vou usar o do, tá? Ele trabalha de manhã, ele não trabalha de manhã, ele trabalha de manhã, ok? Revejam essas aulas se vocês têm dificuldade. Aula 8. Vocabulary. Então, também é importante que vocês revejam e estudem novamente o vocabulário acadêmico e profissional trabalhado na aula 9, tá? Alguns exemplos abaixo para vocês revisarem. Undergraduate students, university, library, lecture. Tá? Então, undergraduate students são os estudantes de graduação, university, cognata, né? Universidade, library, biblioteca, e lecture é a aula no contexto universitário, né? Uma aula expositiva. Firefighters, os bombeiros, né? Fire department, que a gente pode traduzir como corpo de bombeiro, né? O departamento, né? Responsável por lidar com essas questões de fogo. To put out the fire, né? Que significa acabar, né? Apagar o fogo, ok? Então, deem uma revisada nesses conteúdos para avaliação, né? Estudem, que eu tenho certeza que vocês vão ter um bom desempenho. Muito importante para a gente falar aqui, encerrando a nossa aula de revisão. A avaliação ela tem o peso de 6 pontos e a pontuação vocês também têm uma pontuação de atividades das tarefas que vocês entregaram no Educa, que ela está valendo 4 pontos, né? E vocês precisam atingir a média de 6 para poder passar na disciplina, ok? Então, caso tenham algumas dúvidas, entre em contato via o Fórum Geral no Educa. Eu desejo a todos uma excelente avaliação and see you. Bye!